José do Egito, nas Bíblias, é Bantu. É o que os panafricanistas e certas correntes do conhecimento afrocêntrico chamam de Imhotep. Perceba aqui. E as pessoas dizem assim, não, quem civilizou a terra toda é Egito. Tá bem, em termos territoriais, mas quem esteve lá? Quem esteve lá? É esse nosso antepassado Yassa. Por que foi chamado de Imhotep? Imhotep quer dizer aquele que traz a paz, que traz a salvação. Por quê? Na questão da continuidade daquele povo em termos de subsistência, o nosso antepassado Yassa é que levou o conhecimento e lhes ensinou. Por isso, se pesquisar, a medicina egípcia, o conhecimento egípcio, tem plantas que só tem no Congo. Então, como é que um indivíduo de uma terra desértica vai receber a revelação de plantas que só tem no Congo? Então, saíram daqui, foi levado para lá, dali multiplicaram-se, ensinaram a ciência e todos os povos iam ao Kemet para aprender a ciência com o nosso antepassado, que hoje chamam de José do Egito, Imhotep, que é Yassa, um dos filhos do nosso pai Jacob e Sol, da nossa família, das 12 raízes que chamam de tribos. Depois, o que acontece? No crescimento, passaram 400 e tal anos, que nós chamamos de chuva Mimvu, vem da palavra Mvu, Mvula, Noga. Então, pela promessa do nosso povo, então, nosso povo tinha que sair do Kemet para regressar para Cananga. Que é o famoso Canaã. Porque Canaã não. Cananga. A terra das terras. Terra que mana leite e mel. Terra que repousa o conhecimento da verdade. Só que antes disso, diz assim o nosso divino todo, as rochas, as montanhas, ok? São fluxos energéticos para absorção do conhecimento. No Egito, no Kemet, não tem montanhas. Então o que é que o nosso povo fez? Tendo o conhecimento para construção ou para o fluxo energético, criar os portais, fazem as pirâmides. Olha, antes de entrar aí, eu já logo fui para ali que fizeram as pirâmides para ser o portal e a canalização de energia. Por isso que até os pastores, para orar, sabem dessas coisas, só não falam. Vão na montanha. Vão na montanha porque as rochas, por isso que as águas nascem das rochas. Sim. Por isso que Congo está na rocha evolutiva da Terra, que é chamado Quintino que Azul, ou seja, a parte mais alta da Terra. É o epicentro, exato, sobretudo da própria energia cósmica. Exato, que o Ocidente veio e chamou Reino dos Céus. Reino Congo. Então construíram as pirâmides. Esse é um ensinamento que nossos professores aqui presentes ensinam na escola. Vamos aprofundar lá para quem quiser. Então, Nzambi enviou para Kemet um nosso antepassado chamado Mbemba Zulu. Quem é Mbemba Zulu? Esse é o título que ele recebeu. Ele foi chamado pelos seus pais adotivos de Maza, que chamam de Moisés. Está a perceber? Maza por quê? Porque foi tirado da água. Então a água é que é Mai, Maia ou Maza. Só que por uma questão da sua missão espiritual foi chamado de Mbemba Zulu, a águia que transportou o povo Bantu do Kemet a Cananga, ao Reino Congo. Então esse nosso antepassado tirou o povo, essa história toda já sabemos, embora mal contada, mas vamos aprofundar na nossa escola e viemos até Cananga. Daqui desenvolvemos a nossa ciência, que o nosso antepassado começou a ensinar no Kemet, e as nossas 12 raízes, famílias, tribos começaram a dividir-se, então se desviaram. E o Ocidente tinha o nosso oráculo. Oráculo é que chamamos de Mambo Manzambi, que em português é mais terra, profecia. Sim. Sabiam que a única forma de dominar o povo Congo era fazer com que eles adotassem uma outra espiritualidade, conforme falou aqui a princesa. Então, nós começamos a nos dividir. Essa história foi toda escrita e contada pelo rei Tadimbu, se está disponível. E dentro ou no decorrer dessa divisão, nos espalhamos, mas nós ocupamos a parte central,
a parte central, que é a parte energeticamente que garante a existência do universo. Por isso que está escrito num livro, assim, nada te pode ser concedido se não vier do céu. Traduz em Kikongo. Nenhuma coisa você pode ter para viver se não vier do Congo. Congo.